A pergunta certa no momento certo com certeza muda o jogo. E hoje, mais uma vez, com toda a honra e glória ao nosso Senhor, está no ar o nosso Dia Zero. Com a minha amiga aqui, Simone da FIDE. Está pronta para um papo gostoso, pleno e belo? Sempre, sempre. Primeiro, agradecer. Obrigada pelo convite, obrigada por esse momento aqui, tipo sala da casa, né? É assim que a gente tá aqui. É isso aí. E sabe o que é interessante que você falou, sala da casa? Porque eu falo para todo mundo. Primeiro a gente faz amigo, depois a gente faz negócio. Mas o que que isso quer dizer? Fato. Fazer amigo é se preocupar com as pessoas. Fazer amigo é genuinamente falar assim: meu, você tá bem? Como é que eu posso te conhecer melhor, né? Ser interessante e não interesseiro. Eu gostaria de saber um pouco, né, sobre você. Quem é essa Simone, né? Como é que foi essa sua história no lugar que você representa hoje? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a Simone, eu sempre falo, ela é, antes de tudo, né? Ela é esposa do Paulo, ela é mãe da Bia, A né? base. É, exatamente. É alguém que estudou jornalismo primeiro, né? Fez comunicação, amava, trabalhou com jornalismo, amava, mas chegou um momento na vida que percebeu que também gostava muito de fazer gestão. E aí foi atrás, fui estudar. Na época, meu marido, a gente só namorava e ele trabalhava na área de TI. Então ele olhava para mim e falava assim: Simone, você tem muito a ver com analista, com gerente de projeto, com tudo isso. E eu nem sabia o que significava isso. E aí ele falou: Meu, vai estudar. Eu fui estudar, comecei a estudar, gostar e fui fazer um MBA. E aí foi uma virada de chave na minha vida, porque foi aí que eu saí do jornalismo. Na verdade, acho que a gente nunca sai totalmente por conta da comunicação, mas foi aí que eu saí, né, do dia a dia de jornalismo e entrei para a gestão. Comecei em consultorias, trabalhei em algumas consultorias. Isso tem uma coisa que você sofre, mas te dá escola, é trabalhar em consultoria. Porque assim, você tem que entregar, você participa em diversas áreas, você presta serviço, sabe? Em banco, em varejo, em tudo quanto é tipo de empresa, nas mais diversas áreas. E isso foi me abrindo a mente, me dando bagagem. E principalmente, começar em projetos me fez o quê? Entender o começo, o meio e o fim das coisas e da gestão. E sempre juntar um pouco mais. E eu fui chamada, né, depois de trabalhar em algumas consultorias, tal, fazer um pouco de comercial, porque é isso que você falou, né, da confiança. As pessoas, quando eu fazia os projetos nas consultorias, eles confiavam em mim. E aí, naturalmente, o que que eu fazia? Eu vendia outros projetos. Porque eu falava, ó, você não quer agora, a gente faz assim, estica. E aí o pessoal olhava para mim no outro lado, na consultoria, e falava, você tem que vender. Você tem que vender, você tem que virar vendedora, você tem que vender. Eu falava, gente, será? E aí, definitivamente, fui vender e eu falei, eu odeio vender. Mas eu acho porque hoje não tem como, todos nós vendemos, né? Eu É. na cadeira que eu estou hoje sentada, eu também vendo e vendo muito. Mas acho que naquela época eu não tinha exatamente essa noção. E eu falava, gente, não dá, não tem como eu vender, tal, eu quero voltar para projetos. E nessas mudanças, eu fui convidada para ir para a FID para implantar um escritório de projetos lá dentro. Eu entrei lá em 2014. E lá eu comecei implantando projetos, fazendo, né, aquele dia a dia, e vendo e conhecendo a empresa inteira, e conhecendo os diversos processos, e implantando, implantando e conhecendo. E dali a pouco, a área de marketing, de comunicação, veio para responder para mim. E aí eu fui indo, fui indo. Aí a área de qualidade que trabalhava junto com o conselho, né? A gente, como fundação, tem um conselho, a área de qualidade veio para mim. E aí eu tava, projetos, qualidade, aí veio institucional, aí foi vindo. E dali a pouco eu era uma gerente que tinha várias áreas, me tornei superintendente num primeiro momento em projetos. Depois de algum tempo, eu me tornei superintendente de RH, que foi um baita desafio para mim. Aí, quando eu assumi a operação, veio a pandemia, que foi um caos, porque hoje a gente tem aproximadamente 100 unidades.
Então, todas na área da saúde, né? O que a gente faz é diagnóstico por imagem. Então, O core é esse. o core é esse. Aí chega a pandemia, eu cuidando lá, falei, meu Deus, morri, né? Porque eu cuidava um pouco da operação e de RH. E aquele estresse, né? Aquela loucura, a gente começou todo mundo inocentemente, achando que ia durar, né? Eram 3 semanas, aí um mês, aí 2, aí a gente foi descobrindo que assim, gente, isso aqui não tem um fim próximo, né? E de lá eu assumi uma área também de inovação depois, né? Como superintendente na área de inovação, dados e novos produtos. E quando o Marcelo, que era o CEO, saiu, ele, né, me indicou, passei pelo conselho todo e assumi, né, como CEO da FID. Então, foi uma caminhada lá dentro da empresa, um aprendizado enorme, né, dia após dia, É. para assumir o lugar que eu tô hoje. Muito bom. Tem um monte de coisa aí para eu extrair de você, né? O Sim, primeiro, eu vou ir para a comunicação. Acho que dentro de tudo aquilo que te fez, a sua base tá aí, o jornalismo, a comunicação. Existe uma frase que eu não sei se você concorda, que é: toda vez que a gente se comunica, a culpa é do comunicador. Se a plateia não entendeu, eu total. gostaria que você aprofundasse um pouco sobre isso, porque eu sempre falo sobre isso. Olha, se a galera não entendeu, a culpa foi de quem falou aquilo. Fala um Muito. pouco sobre. Eu vejo que tem alguns pontos, né? Que não necessariamente é só para quem está em comunicação, mas é uma coisa que eu aprendi e eu fazia isso sem perceber e depois duas pessoas me falaram, olha como você faz isso, e aí eu fui, que é ler o ambiente. Então, quando eu estou em reunião, num cliente, ou mesmo internamente, eu aprendi a ler a mesa, Legal. a ler o ambiente. E você ganha muito quando você faz isso. Porque você percebe, por exemplo, quem está ali nas palavras, nas coisas se pegando. Você percebe quem está totalmente avesso à ideia. Você percebe quem está comprado com você. Então, você ler o ambiente te ajuda até a saber como é que eu vou me comunicar aqui. É, e eu tenho muito isso. Às vezes eu lembro, né? Eu, como gerente, eu via às vezes acontecendo umas coisas, eu falava, gente, mas estava na cara que isso aí ia dar ruim, porque fulano tava. E algumas pessoas falavam, gente, eu não percebi. Então eu tinha muito isso me ajuda.